Olá, meu nome é José Renato, eu faço parte da equipe do CVT de Agroecologia da UniOeste em Entre Rios do Oeste. Estamos voltando aqui hoje para tratar um outro assunto que se refere à resistência de plantas às doenças e também a um tópico muito aplicado dessa resistência que nós chamamos de indução de resistência. A indução de resistência é uma prática cuja utilização no campo para controle de doenças e pragas, ela tem dia após dia sendo incrementada. E inicialmente nós vamos falar sobre resistência de plantas. É comum as pessoas acharem que quando nós dissemos que uma planta é resistente, que ela não vai apresentar nenhum sintoma de doença. E não é bem essa a definição. A resistência é a capacidade da planta em atrasar ou evitar a entrada e as atividades do patógeno, fungo, bactéria, vírus ou nematóide, nos seus tecidos. Pode até aparecer sintomas, mas em menor quantidade e que não vão prejudicar o desenvolvimento da planta. E como que a planta, então, ela se torna resistente? Ou seja, como que ela vai evitar ou ela vai fazer com que haja poucos sintomas de uma determinada doença? Para isso, a planta ela tem os seus chamados mecanismos de defesa. Então, desses mecanismos de defesa, o que acontece? Nós temos sempre uma batalha. A planta hospedeira, a planta cultivada, uma soja, um milho, e o seu patógeno, o fungo, bactéria, vírus ou nematóide. Então, desse ataque do patógeno contra ataque da planta, contra ataque do patógeno, dessa interação, desse balanço, é que vai resultar numa planta suscetível, com muita doença, redução de produção, ou numa planta resistente, pouca doença, ou seja, pouco sintoma de doença e uma produção ainda elevada. Então, dessa interação ou deste balanço, é que nós vamos ter resistência ou suscetibilidade. Hoje o nosso foco é a planta hospedeira. Numa outra oportunidade, nós iremos falar como é que os patógenos, quais as armas que os patógenos utilizam para atacarem as plantas. Mas hoje o nosso foco é a planta hospedeira. Para se defender do ataque de um patógeno, ou seja, para ser resistente, a planta ela utiliza diversos mecanismos de defesa. Didaticamente, nós distribuímos ou dividimos esses mecanismos de defesa em mecanismos estruturais e bioquímicos. Os mecanismos estruturais são barreiras físicas, são estruturas físicas que vão impedir que aquele patógeno consiga se estabelecer na planta. Enquanto que os mecanismos bioquímicos são substâncias, são compostos antimicrobianos, tóxicos, que a planta produz para se defender. E todos esses mecanismos, eles ainda podem ser pré-formados e pós-formados. Pré-formados significa que eles já existem na planta, independente dela estar sendo atacada ou não. E os pós-formados são aqueles que a planta irá produzir apenas após a chegada do patógeno. Por quê? Porque é um recurso, é uma economia de energia para a planta. Se a primeira barreira de defesa, que são os pré-formados, falharem, aí ela ativa a segunda barreira, que são os pós-formados. Então, por exemplo, o que nós teríamos de mecanismos de defesa? Para ilustrar um pouco, que vocês possam visualizar melhor. Mecanismo estrutural pré-formado. Por exemplo, uma camada de cera. Como nós podemos ver aqui nesse slide, se nós tivermos uma maçã com uma camada de cera muito espessa, produzida naturalmente pela planta, essa macieira ela terá os seus frutos mais resistentes à doença. Porque a cera é uma superfície hidrofóbica. Quando a água da chuva ou irrigação chega trazendo um fungo ou uma bactéria, ao bater numa camada de cera, ela escorre. Uma variedade de maçã que tenha menos cera nos frutos, ela vai, logicamente ou naturalmente, tender a ser, então, mais suscetível. Em relação a mecanismos bioquímicos pré-formados, nós temos, por exemplo, os compostos fenólicos.
Os compostos fenólicos são substâncias antimicrobianas que já estão presentes na planta. Existem também os alcaloides, existem os glicosídeos cianogênicos, já devem ter ouvido falar dos diferentes tipos de mandioca, né? A mandioca para mesa, mandioca para indústria. A mandioca de mesa, ela tem um teor mais baixo de glicosídeo cianogênico, que é o cianeto. Então, todos esses são mecanismos de defesa. Mas o que acontece? Nós também comentamos que existem os pós-formados, que serão produzidos quando a planta se sentir ameaçada. Dentre esses mecanismos pós-formados, nós também temos os estruturais. Olha, vocês podem ver aqui nesse slide, onde nós temos uma folha cheia de perfurações. É uma resposta da planta. Aquelas áreas onde ela ficou doente, ela mesma joga esse tecido para fora, numa tentativa de proteger o restante da folha verde de novas infecções. E também nós temos os bioquímicos pós-formados. Como vocês podem ver aqui nesse slide, nós temos uma célula vegetal. Reparem que existe um fungo, uma estrutura de um fungo tentando invadir essa célula e rapidamente, quando eu digo rapidamente, em torno de 24 a 36 horas, ela já consegue produzir todos esses pigmentos avermelhados, como vocês podem perceber. E esses pigmentos são as fitoalexinas, que são substâncias de defesa vegetal. Uma outra frente de mecanismos bioquímicos pós-formados de defesa, vocês podem observar nesse outro slide, que são as espécies reativas de oxigênio, ou os radicais livres, que são produzidos em condições de estresse. Como vocês podem ver nesse slide, nós temos uma célula vegetal e ela está com uma cor marrom avermelhada, indicando que nessa célula que está sofrendo a tentativa de invasão, ela está produzindo uma espécie reativa de oxigênio, que é o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada, que vai proteger essa célula e as células vizinhas, impedindo que um fungo, uma bactéria, se espalhe pelos tecidos da planta e cause bastante prejuízo. Então, olha que interessante. Muitas vezes nós olhamos para uma planta, que uma planta de soja, uma planta de tomateiro, e nós achamos que ela é um indivíduo passivo a tudo que acontece ao redor dela. Mas não é assim. A planta tem um fantástico sistema de informação genética com centenas de genes de defesa contra herbívoros, contra patógenos fúngicos, bacterianos, vírus e nematóides. Então, é um organismo que responde rapidamente a qualquer estímulo, a qualquer tipo de estresse, seja biótico ou abiótico. Então, vamos pensar, se ela responde a estímulos, ela percebe, o que está acontecendo ao redor dela e imediatamente, quando existe o contato com as suas folhas, por exemplo, significa que ela tem a capacidade de responder. Daí surge então uma ideia. Bom, se planta tem mecanismos de defesa pós-formados, ela percebe que chegou a doença e que a partir daí ela ativa esses mecanismos, e se nós desenvolvermos algum produto que quando aplicar na planta, ela pense, vamos dizer assim, ela perceba ou ache que é um patógeno que está chegando nela. Então, nós vamos ativar as defesas dela e aí, realmente, quando depois chegar o patógeno causador da doença, ela já está protegida. Então, é uma forma de transformar uma variedade suscetível, que muitas vezes ela tem uma alta produtividade, mas se agora eu faço esse tratamento para ativar as defesas, ela passa agora a se comportar como resistente, mesmo sendo genoticamente suscetível. Mas por que ela era suscetível? Porque ela tinha um atraso no reconhecimento da chegada do patógeno e na ativação dos mecanismos de defesa. Então, agora vamos dizer assim, estou dando uma ajuda para ela reconhecer. Entre aspas, é como se eu estivesse fazendo uma vacina na planta. Nós não usamos esse termo vacina para plantas porque planta, diferentemente de um animal, a planta não tem um sistema imunológico, embora hoje muitos pesquisadores já estão também empregando esse termo sistema imune de plantas.
tá certo? Mas qual que é a diferença entre planta e um animal? Ó, vocês podem ver nesse slide aqui, a planta e o animal, aqui representado por um coelho, eles conseguem perceber um estímulo, algo estranho, um potencial invasor, respondem, mas depois de um tempo, na planta, todas as defesas ativadas voltam ao nível basal, enquanto que no animal, ele sempre vai estar preparado porque ocorre a produção de anticorpos. Então, nós tratarmos a planta com algo que ative as suas defesas, nós damos a isso o nome de indução de resistência, que é uma prática agrícola onde você vai aplicar algo na planta para ativar os mecanismos de defesa dela. O que nós aplicamos? Nós aplicamos os chamados indutores de resistência. Existem diversos tipos de indutores diferentes. Dentro do nosso grupo de pesquisa, os que nós mais temos trabalhado, nós temos, por exemplo, os extratos de plantas medicinais, como o alecrim, onde nós fizemos já diversos trabalhos, um potencial muito bom de ativar defesas de plantas. Nós temos as leveduras de panificação, como a Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces boulardii e outras espécies do gênero Saccharomyces, também excelentes indutores de resistência. Nós temos os óleos essenciais de plantas medicinais, nós temos os medicamentos homeopáticos e nós temos os extratos derivados de fungos. Nesse caso aqui, ó, um fungo, Ganoderma, e principalmente esse daqui, que é hoje o nosso principal foco de estudo, que é esse fungo, conhecido como orelha de pau, que é o Pycnoporus sanguíneos. Sanguíneos porque ele tem essa cor avermelhada. Nós temos hoje muitos trabalhos tentando extrair moléculas bioativas desse fungo para encontrar produtos indutores de resistência que possam ser aplicados a campo. Muito bem. E aí, quando eu faço a aplicação de um produto indutor de resistência, por exemplo, nessa planta de soja e nessa planta de tomate? Olhem que interessante. Essas duas plantas, elas têm uma doença na raiz, que é uma doença causada por um nematóide, que é um verme de solo. Esse verme de solo, ele entra na raiz dessas plantas e ele dá um sintoma chamado galha, que é um engrossamento da raiz, como se fosse um tumor. Isso dificulta o crescimento da planta, porque dificulta absorver água e nutrientes, e também esse nematóide, ele usa muito dos produtos da fotossíntese da planta para alimentá-lo. Então a planta acaba ficando debilitada. Olha que interessante, o nematóide está na raiz. E onde que nós fazemos o tratamento quando falamos em indução de resistência? Nós fazemos na parte aérea. Nós pulverizamos esses diferentes produtos na parte aérea. Mas se eu pulverizei aqui, como que vai controlar o nematóide na raiz? Aí é que está a grande maravilha da indução de resistência. Quando nós pulverizamos aqui na parte aérea, a planta reconhece isso com um provável agente causador de doença. A partir desse momento, ela tem todo um processo de reconhecimento que ocorre em nível de membrana plasmática, como vocês podem ver aqui nesse slide. Chegou o produto, na membrana plasmática tem várias proteínas receptoras. Quando esses produtos, que trazem consigo um padrão molecular, que é o chamado MAMP, padrão molecular associado a micro-organismo, ou PAMP, padrão molecular associado a patógeno, a planta reconhece esses padrões. Opa, estou sendo invadido. Desse reconhecimento, um sinal sai ali da membrana plasmática e vai até o núcleo da célula. E no núcleo da célula ativa os genes de defesa, e aí os genes de defesa pós-formados começam a ser transcritos em RNA mensageiro, traduzidos em proteínas, e aí rotas metabólicas são ativadas para que a defesa ocorra. Mas esse sinal que é gerado, ele vai se espalhando dentro da planta. Então, o que espalha na planta e vai chegar na raiz para controlar o nematóide não é o que eu apliquei,
mas é aquilo que é o sinal desse reconhecimento. E esse sinal vai se espalhando de maneira sistêmica na planta. E toda a planta passa a ter as suas defesas ativadas, em toda ela. Esse sinal, nós temos dois principais. Nós temos o ácido salicílico, quando nós fazemos o tratamento com produtos como esse, e nós podemos ter o ácido jasmônico, que é quando a gente trata as plantas com rizobactérias promotoras de crescimento, por exemplo. Então, se eu tiver o ácido salicílico como sinalizador, eu tenho a chamada indução de resistência adquirida, e se eu tiver o ácido jasmônico, eu tenho a indução de resistência sistêmica. Ambas com potencial enorme para controlar as doenças das plantas. Então, esse é o universo, né? É um universo bioquímico e fisiológico que está por trás disso aqui, ó. Um ser vivo perfeito, com a capacidade de percepção de tudo que está ocorrendo ao redor dele, tudo aquilo que pode ser um estresse biótico, que é um agente causador de doença, ou um estresse abiótico, como, por exemplo, uma condição de deficiência hídrica. E, a partir dessa percepção, toda uma transformação, rotas metabólicas começam a ser ativadas, a via da pentose fosfato, a via do ácido chiquímico, a via dos fenilpropanoides, toda uma explosão de reações acontece ali. E é claro que para isso ela demanda energia, porque são centenas, né, dezenas de centenas de compostos sendo produzidos ali para que a defesa seja efetiva contra patógenos. A aplicação no campo, uma aplicação enorme. Por quê? Quando nós desenvolvemos um produto e levamos a campo como indutor de resistência, nós estamos levando para o campo um produto que não tem uma conotação ou uma ação sida, ou seja, de matar, fungicida, um inseticida, um bactericida, um nematicida, mas nós estamos levando um produto, muitas vezes de origem natural, que não terá os efeitos deletérios em organismos não alvos, contaminação do homem, contaminação do ambiente, ou seja, contribuindo para que nós tenhamos um controle de doenças de plantas de uma maneira mais sustentável e ecologicamente mais correta, quando nós pensamos em evitar danos ao ambiente e também reduzir o custo de produção para o produtor. Então, esse é o mundo da resistência de plantas às doenças e a aplicação prática desse conhecimento, que é a indução de resistência. Espero que tenham gostado e em breve voltaremos com um novo vídeo mostrando também o lado do patógeno. Até breve!